Boa tarde. Nós vamos começar mais uma atividade do Profissão Docente. Hoje a gente tem uma enorme honra de receber o professor Sérgio Haddad, que é economista de formação e virou educador há uns 40 anos, né? e que há muito tempo ele se dedica à educação de adultos, de jovens e adultos, principalmente jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Ele é de uma ONG chamada Ação Educativa, já foi presidente da ABONG, da Associação das ONGs Brasileiras, e ele foi o autor desse último livro, que é a biografia do Paulo Freire. Então, por isso que nós o convidamos, né, para falar um pouco sobre o que ele estudou da vida do Paulo Freire. Ele conheceu bem Paulo Freire também, e atualmente você é professor da Universidade de Caxias, não é isso? Mora em São Paulo, mas é professor da Universidade de Caxias. Então eu agradeço muito a sua presença. Informo a todos que existe dois telefones de WhatsApp, para quem estiver nos vendo à distância, poder mandar perguntas por WhatsApp. Obrigado, Milton. Bom dia, é um prazer estar aqui. Já é um segundo momento. Aliás, interessante, porque depois que eu lancei o livro, já fiz, acho que esse é o 5º evento com, vamos dizer, comunidade médica, né, com pessoas interessadas no Paulo Freire. E eu acho muito interessante, porque o Paulo Freire é uma pessoa que ultrapassa vamos dizer, o interesse por parte de educadores e educadoras, né? Ele tem uma dimensão mais ampla, e depois que eu lancei o livro, e até pela conjuntura que a gente está vivendo, né, com os ataques ao Paulo Freire, né, essa coisa mais difícil que nós estamos vivendo, né, o interesse aumentou, né? Então, teve algo de bom nessa história, que os livros do Paulo Freire, o Pedagogia do Oprimido, cresceu em 60% a venda depois, né, que ocorreu essa situação em que ele foi colocado meio no foco, né? Eu vou fazer uma apresentação passando muito rapidamente sobre a história da vida dele, mas também contando posteriormente marcando algumas falas dele que dão uma dimensão do pensamento do Paulo. Bom, então, por falar na casa dele, né, essa é uma foto da casa do Paulo, e conta-se que ele aprendeu a ler e escrever aí, né, com os pais, com graveto no chão, né? Não sei muito bem se isso faz parte do folclore, mas ele insiste muito nisso, né? E os filhos também falaram muito sobre isso. Bom, Paulo Freire nasce em 19 de setembro de 21, né, e morre em abril de 1997. Alguns biógrafos, né, pessoas que trabalham, costumam dividir a vida dele nesses 3 momentos. E eu utilizei um pouco, apesar de não marcar isso no livro, mas eu faço um resgate histórico onde eu dou ênfase a essa forma de trabalhar com a biografia dele, onde a gente tem o primeiro período, que vai de 21 até o exílio, né, em 64, né, acho que todos vocês sabem, né, Paulo Freire estava em plena campanha, implementação de uma campanha nacional de alfabetização, e
convidado pelo governo Jango, depois de uma experiência em que ele ficou muito famoso no Brasil, em 63, no Rio Grande do Norte, em Angicos, um programa de alfabetização que ficou conhecido pelas 40 horas de Angicos, em que essa campanha ela acabou sendo muito valorizada, não só pela velocidade com que os jovens e adultos, na verdade muita gente foi participar disso em Angicos, do processo de alfabetização, 40 horas, mas também porque era a primeira vez em que você tinha um programa de alfabetização vinculado a uma dimensão política, né? Na época chamada muito de formação política ou de conscientização, e isso marcou muito a vida do Paulo Freire e marcou muito a pedagogia dele, chamada de pedagogia crítica, várias outras pessoas, que não separa, né, a educação da dimensão política que a educação tem. Então, foi nesse período de 64, o Jango esteve dando a última aula em Angicos, né, desse programa de alfabetização que ocorreu lá, e ficou muito impressionado e o convidou a fazer uma grande campanha nacional. E ele foi ao Ministério da Educação, estava organizando as equipes locais nos vários estados quando houve o golpe militar, e ele ficou um tempo escondido, né, em Brasília, depois voltou para Recife. Em Recife ele foi preso durante 2 vezes, respondeu a um inquérito militar e voou para o Rio de Janeiro para responder a um outro inquérito militar, e chegando lá ele foi aconselhado a se exilar. Ele vai para a Embaixada da Bolívia e lá então começa o segundo período, que é um período que vai de 64 a 80, portanto ele fica um longo período fora, né, do país. E nesse período ele vai para Bolívia muito rapidamente, depois ele vai para o Chile. Do Chile ele vai para os Estados Unidos, fica nos Estados Unidos por 1 ano e depois ele viaja para Genebra, na Suíça, e passa 10 anos em Genebra. Grande parte desses 10 anos trabalhando na África, nos países recém-saídos do regime colonial português, nos países de ex-colônias portuguesas. Retorna ao país em 80, e no retorno ao país ele não volta para Recife, volta para São Paulo, vira professor da Unicamp, professor da PUC durante um bom tempo. Em 89, com a vitória da Luísa Erundina aqui em São Paulo, prefeita de São Paulo, ele é convidado a assumir a Secretaria de Educação, permanece na Secretaria de Educação por 2 anos e meio, quase 3 anos, se retira. O Mário Sérgio Cortella, que era chefe de gabinete, permanece até o final. Ele faz uma experiência, vamos dizer, de aplicação do seu pensamento pedagógico na Secretaria Municipal, e sai e começa depois a escrever livros muito mais voltados aos professores, né? E vai falecer em 97. Bom, então, eu dou muita ênfase ao primeiro período, porque eu acho que as âncoras do pensamento do Paulo Freire se desenvolveram nesse primeiro período. Posteriormente, ele vai aprimorando muito, eu diria, a análise de realidade, a conjuntura, vamos dizer, os elementos que ele vai incorporando no seu pensamento para explicar a realidade nos diversos momentos em que ele vai
participando na sua vida. Bom, então, quais são esses elementos que marcam o pensamento do Paulo? Bom, eu anotei alguns, mas acho que quase todos eles, né, acabam incorporando no futuro, né, para que ele possa ir desenvolvendo o seu trabalho. Acho que uma coisa muito importante, Paulo, é a visão que ele tem do ser humano. O Paulo Freire, ele seguiu a religião da mãe, que era católica. O pai era espírita, era militar, né, era espírita, veio a falecer quando ele não tinha 10 anos de idade, não, tinha um pouco mais, tinha 13 anos, quando o pai dele faleceu, e foi a mãe que teve, vamos dizer, que fez uma influência muito grande em relação ao catolicismo dele. Paulo Freire sempre se identificou com o cristianismo católico. Ele não era uma pessoa religiosa, mas era um crente. E ele sempre disse isso, né, que ele nunca duvidou, né, da crença dele em relação à sua religião, mas ele não era um homem do mundo eclesiástico, apesar de ele ter trabalhado no Conselho Mundial de Igrejas, etc., né? Não era um religioso nesse sentido. Mas ele sempre disse que nunca precisou, né, comprovar a opção religiosa dele. Bom, e o que deriva dessa visão de ser humano? Acho que esse é um aspecto muito importante, porque o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: o ser humano é o único ser vivo que é capaz de ensinar e aprender, diferente dos outros seres vivos. E essa capacidade de ensinar e aprender faz com que o ser humano construa a sua vida, faz com que o ser humano transforme a natureza e faz com que o ser humano produza cultura, produza conhecimento. Esta forma de ensinar e aprender é uma forma que não pode ser limitada em relação à sua condição de vida. Por isso que, muitas vezes, o pensamento pedagógico dele é chamado de libertador, porque ele entende que somente quando as pessoas tiverem esta liberdade de aprender e ensinar é que ele é capaz de se realizar como ser humano. Bom, então, em linhas muito gerais, esse é aquilo que marcou Paulo sob o ponto de vista da sua visão de ser humano. A segunda é a vivência que ele teve da pobreza. Paulo, ele nasce de uma família de classe média, no Recife. Quando ele tinha 10 anos de idade, portanto, ele nasce em 21, né, em 31, em função da crise de 29, a família dele empobreceu. Em especial, um dos tios que financiava, vamos dizer, a família, que tinha um negócio de secos e molhados no Rio de Janeiro, entrou, faliu, e ele foi obrigado a parar de financiar, de ajudar a família do Paulo. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que diminuir as despesas. Então, o pai, a mãe, ele era o mais novo de 4 filhos, né, todos se mudaram para Jaboatão do Guararapes, né, e porque lá a vida era mais barata, e ali o Paulo teve uma experiência, né, de conviver com pessoas de outra classe social, e ele mesmo, vamos dizer, experimentar as dificuldades financeiras, muitas vezes a necessidade de comida, e vendo a sua mãe tendo que se virar para poder garantir a comida dele, os estudos, e ele, ao mesmo tempo em que ele
vamos dizer, convive com essas pessoas, ele também vai ter ali o seu momento de maturidade, né? O seu momento de adolescência, o seu momento de jogar futebol, de ir para a rua, de pescar, de mergulhar no rio, de namorar, etc. Então, é também um momento muito rico na vida dele. E ali, talvez, é uma hipótese, muito da opção dele de trabalhar com os oprimidos, né, de trabalhar com os pobres, ter um olhar, além da visão cristã, desse período, né, pré-64, também essa experiência de pobreza foi muito importante na formação dele. Uma terceira coisa é a escola. O Paulo atrasou na sua escolaridade e a mãe dele, vamos dizer, se dedicou muito a encontrar uma escola para ele poder fazer o antigo ginásio, né, e depois o secundário, de forma que ele pudesse ter uma boa escola, porque ele era uma pessoa interessada, era uma pessoa que ia bem, né, aprendeu muito rápido a escrever, a ler, e tinha muito interesse em estudar mais. Então, a mãe dele viajava sempre para Recife, né, tomava o trem de Jaboatão e ia procurar uma escola e conseguiu, né, uma vaga, uma bolsa de estudos para ele no Colégio Oswaldo Cruz, que era uma escola de elite em Recife, e ele conseguiu, entrou um pouco atrasado e conseguiu ali ter uma boa formação. Ele era muito interessado no ensino de português, né? Ele se esforçava muito, né? Ele fala isso em alguns textos, em que ele vai dizer justamente isso. Olha, eu, como um menino de outra classe social, ao conviver com os meninos de classe média ou das elites, né, eu tive que me impor e me impus muito em relação à minha capacidade, em particular na língua portuguesa, e ensinava as pessoas, etc. Bom, tanto ele foi tão bem, né, que quando ele termina o secundário, ele vai fazer direito, ele presta concurso, ele presta exame e vai fazer direito, e ele é convidado pelo diretor da escola para permanecer na escola dando aula, primeiro como auxiliar da língua portuguesa e depois, então, dando aula nessa escola. Um quarto elemento é uma prática pedagógica que ele vai ter no SESI. É muito interessante isso, porque o Freire vai trabalhar no SESI de 47 até 57, praticamente 10 anos. E lá, que é uma entidade, vamos dizer, assistencial, né, da indústria, estava abrindo no Recife, ele vai trabalhar no departamento de educação, ele exerceu apenas um caso na área do direito e logo desistiu, porque ele foi contratado para recuperar os bens de um jovem dentista que tinha comprado e não conseguia pagar, e ele saiu deprimido da audiência que ele teve com esse dentista, que falou: olha, tudo bem, você pode pegar meus móveis, etc., tal, só não pega essas coisas que é onde eu trabalho, e se quiser levar meu filho também, não pode, então você, por favor. E ele saiu horrorizado com a profissão de advogado e resolveu continuar como professor. Bom, mas o que acontece no SESI? Ele vai trabalhar com as primeiras experiências pedagógicas dele, e vão marcar o resto da vida dele. E olha que interessante, justamente num lugar assistencial. E ele se cercou de amigas no campo da assistência social, que sempre dizia para ele: olha, não exerça a sua função de maneira individual. Trabalhe sempre no coletivo, né? Procure trabalhar com a comunidade dos pais, com a comunidade de trabalhadores, etc. E
E ele tentou fazer isso desde o princípio. Essa ideia dos círculos de cultura, né, que ele vai levar posteriormente para o pensamento pedagógico dele, quando ele vai trabalhar com alfabetização, já começa a nascer aí com círculos de pais e mestres. E depois com os professores que eles trabalhavam, a sua equipe trabalhava sempre em conjunto com os professores. Isso marcou muito o trabalho dele. Essa é a primeira coisa, do seu ponto de vista pedagógico, trabalhar no coletivo, trabalhar como grupos, né? Trabalhar no intercâmbio de ideias entre professores, pais, que eram operários, etc. Então, são dois passos muito importantes que ocorreram nesse momento. O primeiro deles foi quando eles preparam uma aula sobre um tema lá qualquer e levam esta aula para os pais operários, e o Paulo Freire dá essa aula, e aí um operário levanta a mão e fala: professor, muito interessante o que nós ouvimos aqui, mas nós estamos interessados em outra coisa. Nós estamos interessados em saber como que a gente educa esses meninos que estão cada vez piores, assim, em termos de comportamento, etc, etc. Bom, isso foi um choque. Eles voltaram, né, enquanto equipe, e a primeira coisa o primeiro passo dado foi dizer o seguinte: olha, nós temos que trabalhar a partir do interesse das pessoas. Nós não podemos nos reunir no nosso gabinete para chegar lá e falar sobre coisas que as pessoas não estão no foco. Muito bem. Então, se é esse o tema que eles querem, vamos preparar o tema. E fizeram uma ampla pesquisa para saber da relação entre pais e filhos. E perceberam que que os pais tinham realmente uma forma muito autoritária de trabalhar com seus filhos. E chegando, inclusive, a castigos físicos com essas crianças, né? E tirando a área dos pescadores, né? Mas foi uma pesquisa que pegou todo Pernambuco, né? Tirando os pescadores, que tinham uma relação mais horizontal ou mais livre, né? Em que as crianças, acho que saíam com os pais, aprendiam, né? Saíam nos barcos, etc. Nos outros é sempre uma relação muito autoritária. Bom, feita a pesquisa, eles apresentaram, né, para os pais, convidaram, falaram: olha, sobre o tema de vocês, apresentaram, etc, etc. E, mais uma vez, um operário se levanta e diz assim: professor, eu imagino que o senhor deve morar numa casa de 3 cômodos, o senhor chega daqui do trabalho, o senhor tem seu lugar para estudar, os meninos já estão de banho tomado, já vocês sentam para jantar, depois cada um vai para o seu quarto, ou vão jogar algum jogo, o senhor vai se retirar, etc. E o Paulo dizendo que estou vendo a minha casa, a minha família, no descrever deste operário. Agora, para nós é diferente. Eu moro numa casa de 1 cômodo. Eu chego cansado do trabalho. Demoro tanto tempo para chegar lá e logo tenho que comer, dormir para descansar, para poder sair no dia seguinte muito cedo. E os meninos naquela zorra desgraçada dentro da minha casa, que só dando uns tapas neles é que eles ficam quietos. Não tem outra pedagogia, vamos dizer assim. Segundo choque pedagógico, vamos dizer assim, da equipe, que eles falaram: bom, olha, não adianta só trabalhar sobre o tema. Nós temos que partir da realidade da vida dessas pessoas, para, a partir dessa realidade, né, trabalhar o tema que eles querem. Bom, por trás disso, então, está o método do Paulo, que ele vai desenvolver ali em Angicos, né? Essas 40 horas, que nada mais é do que
a equipe, ele foi como equipe dos universitários do Rio Grande do Norte, né, da universidade, foram até lá em Angicos. E olha que interessante, né? Angicos era a base política de um governo conservador, né, da família Alves, que até hoje domina, vamos dizer, a política do Rio Grande do Norte, é o Luiz Alves, que queria se contrapor ao Djalma Maranhão, que era o prefeito de Natal, né, muito ligado à esquerda, ao Partido Comunista, que ele também assessorava, mas ele foi convidado para fazer um programa lá na base política do governador, com dinheiro norte-americano, né, da Aliança para o Progresso. Vocês vejam as contradições da vida das pessoas, né? Como é que ele vai montando. E ele negociou a sua autonomia, liberdade, etc., e fez isso. Os alunos, monitores, vieram todos de Natal, ele fez uma capacitação com eles, mas todo esse processo começou visitando as famílias. Indo de casa em casa, indo na igreja, indo na comunidade, na associação de moradores, na praça, conversando para levantar quais eram os principais temas, né, que essas pessoas necessitavam ou queriam discutir. A partir dos temas, eles tiravam as palavras, que seriam as palavras que seriam trabalhadas nesse processo de alfabetização, né? Então, por exemplo, o tema moradia. E do tema moradia, eles tiravam a palavra tijolo, né? E essa palavra projetada em projetores de querosene, né, naquela época, mostravam lá, o que vocês estão vendo aí? Um tijolo. Quem faz o tijolo? Né? É na olaria? Como é o trabalho das pessoas que fazem um tijolo? Para que serve o tijolo? Para construir casa? Quem tem casa de alvenaria, quem não tem casa de alvenaria? Por quê? Quais são as condições de vida? Por que as pessoas não podem ter casa? Então, iam levantando perguntas e debates sobre temas ligados à vida das pessoas, na área da saúde, na área da habitação, sobre o sistema de água, sobre trabalho, enfim, recreação, e de maneira a pegar todas as palavras e cobrir todas as sílabas, né? Porque depois de apresentar o tijolo só projetava o tijolo e perguntava, o que vocês estão vendo aí? Tijolo. Aí projetava um segundo slide com a palavra tijolo embaixo. O que vocês acham que está escrito aí? Tijolo. Depois faziam separando as sílabas. Pois é, quantas vezes você abre a boca para falar tijolo? Tijolo. Tá, então, essas sílabas, né, tem o tateti totu, tem o jajejijoju, aí põe as famílias e as pessoas, então, é um método silábico, né, vão reconstruindo outras palavras e tal, basicamente isso. Mas o importante era o círculo de cultura, né, onde essas questões eram... Paulo ficou muito conhecido, porque, como eu falei, o Aloysio Alves era candidato, né, e tem no YouTube um filme muito interessante chamado 40 Horas de Angicos, que é da época, que vale a pena assistir para ver como que toda a propaganda que foi feita, né, pelo Aloysio naquela época, isso percorreu o país, né, e ficou tão importante, como eu disse, que até o presidente da República foi convidado pelo Aloysio para fazer o fechamento. E, por incrível que pareça, o Marechal Castelo Branco estava na cerimônia de encerramento e, junto aos jornalistas de lá, né, quem fez a cobertura, ele solta a seguinte frase: as pessoas estão criando cascavéis aqui no Nordeste, né? Não à toa ele, ao assumir, né, a presidência da República, depois do golpe de 64, o Paulo Freire vai ser um dos primeiros a ser perseguidos, né, justamente porque já estava
vamos dizer, conhecido pelo seu método. Mas o que impactou tanto? Primeiro porque, naquela época, quem não sabia ler e escrever não podia votar. E o Paulo, vamos dizer, ao colocar um contingente muito rápido, né, em 40 horas, nacionalmente, em condições de votar, isso faria com que muitos currais eleitorais, né, passassem a se sentir ameaçados em relação a essa entrada, né, dessa quantidade de gente para... No Educação como Prática para a Liberdade, na apresentação, tem um texto do professor Francisco Vefort que explica quais eram as ameaças que um método como esse poderia ter para um governo como esse, né, conservador e etc., que defendia, enfim, as elites do país. Então, com o golpe, essa primeira ameaça que todo mundo ficou meio assustado. Mas mais do que isso, as pessoas iam votar de maneira consciente. Não era só o título, né? Você ia pôr, vamos dizer, na sociedade, em condições de votar, um conjunto de pessoas que passaram, né, em 40 horas discutindo os seus problemas, né, tentando buscar soluções para isso e ganhando consciência, né, sobre os seus principais problemas. A relação entre educação e cultura é muito importante para o Paulo, não só por causa do seu pensamento, como ele diz, né, de transformar a realidade para produzir cultura, mas também porque o movimento de cultura popular no Recife era muito forte, né? A senhora sabe perfeitamente, né? As ruas eram tomadas, né, por pessoas do campo da cultura, onde essa separação entre educação e cultura não se dava. E as pessoas estavam sempre... E Paulo sempre foi muito ligado à questão de vincular a educação à cultura. Isso também é um outro aspecto muito importante. E a intencionalidade política pré-64. Paulo Freire sempre disse que não se separa educação e política. O que naquele momento histórico, qual era o pensamento dele? E vinha do ISEB, né, que era um instituto que formulava, vamos dizer, um pensamento político para aquele momento. Ele dizia o seguinte: olha, o país está passando rapidamente por um processo de industrialização, que vocês devem se recordar, nós, os mais velhos aqui, né, o governo Juscelino, né, 50 anos e 5, então essa substituição das importações, abertura de produção de automóveis no país, então um grande crescimento econômico, uma forte migração, né, da zona rural para o campo, para a cidade. E o que o Paulo dizia é o seguinte: olha, essas pessoas vêm de uma vida no mundo rural em que eles têm uma consciência que seria o que ele chama de uma consciência intransitiva. É uma consciência que tem pouca possibilidade de fazer análise das realidades em que eles estão vivendo com esse processo de migração. Portanto, já na transição do zona rural para o urbano, as pessoas vão ganhando uma consciência sobre os problemas desse país. Há uma transição automática da sua consciência, mas não suficiente, porque as pessoas podem buscar explicações ingênuas para os fenômenos que eles estão vivendo nessas cidades. O que é importante seria, portanto, fazer um trabalho educativo, que ele chamou de conscientização na época, que fizesse com que essa população passasse da consciência ingênua para uma consciência crítica. Isso não era automático. Isso só seria possível depois de um processo educacional. Por isso, o trabalho de educação, né, de alfabetização naquele momento, preocupado justamente em fazer essa transição entre a consciência ingênua para a consciência crítica.
Essa era a dimensão política do seu trabalho. Engana-se quem imagina que o Freire, naquela época, estava alinhado aos comunistas. Tinha uma presença muito grande, né? Ao contrário, o que o Paulo dizia, muitas vezes foi criticado. O que o Paulo dizia era o seguinte: olha, nós estamos vivendo um momento em que não há diálogo entre as elites e o povo. E esse povo que vem da zona, uma parte da zona rural, uma grande parte da zona rural, mais a parte da zona urbana, esse povo, para dialogar com essas elites, que agora eles estão emergindo, para dialogar com essas elites, vai precisar ganhar consciência para isso. Então, o que o Paulo apostava era na ideia de um diálogo entre as elites e o povo, que não poderia ser um diálogo ingênuo, teria que ser um diálogo crítico, vamos dizer, com a consciência crítica da população, mas ele acreditava nessa possibilidade de diálogo entre elite e povo para construir um desenvolvimento nacional que fosse capitalista, industrializado, mas que fosse um capitalismo que incorporasse, vamos dizer, essa população de maneira importante, de maneira participativa, e que eles não fossem pacientes desse processo, mas que fossem ativos nesse processo. E, finalmente, vamos dizer, uma coisa que eu percebi muito fazendo essa biografia era a presença da Elsa, né, da esposa do Paulo Freire, que tinha uma importância muito grande, né, e teve, ao longo de toda a sua vida, uma importância muito grande. Ela vai falecer um pouco antes dele assumir a secretaria, em 88 e tal. Na verdade, um pouco antes, em 86, ela vai falecer. Depois, o Paulo se casa 2 anos depois com a Anita Freire, que está viva, viúva, e que hoje, vamos dizer, perpetua o seu legado, né? Mas a Elsa o acompanhou em toda a sua trajetória de vida. De uma maneira extremamente importante, porque não só porque ela era uma alfabetizadora, muitos dizem, inclusive, que foi o dedo dela que levou o Paulo a construir o seu método. Ela era mais velha que o Paulo, tinha uma longa experiência de alfabetização. Ele era professor dela, né, preparou a Elsa para fazer um concurso para professor, né, para formador de professores. E conversa vai, conversa vem, né, eles acabaram se casando. Então, uma nota Mônica Bergamo aqui, ela era de uma família de elite, né, no Recife. E os pais dela não queriam que ele se casasse, né, e a Elsa foi gradativamente levando algumas roupas, né, para a casa do Paulo, e um dia ela fugiu, né, e se casou com o Paulo. E só foram se reconciliar depois que nasce a Madalena Freire, que é a filha mais velha do casal, né? Então, aí, essa condição de avó fez aproximar, né, as famílias e tal. Bom, mas a Elsa foi muito importante, não só porque ela opinava, e opinava com muita frequência sobre a vida. O Paulo não tomava nenhuma decisão sem conversar com ela, mas também porque ela tinha essa formação e o acompanhou no exílio, né, cuidando de 5 filhos, optando por cuidar da família enquanto o Paulo viajava, né, e fazia o seu trabalho político. Muito bem. O segundo período é um período importante para o Paulo. Eu vou passar muito rapidamente, porque os principais aspectos estão lá. Ele vai para a Bolívia, fica muito pouco tempo na Bolívia, não suporta o clima de La Paz, passa mal. Ele era um fumante inveterado, etc., e não conseguia respirar. E, além do mais, teve um golpe. Ele saiu daqui e foi para lá, teve um golpe, os militares tomaram o poder, e aí ele foi para o Chile. E no Chile é um momento muito importante. Ele vai trabalhar no Ministério da Educação. Ele é convidado a ser assessoria, mas ele vai trabalhar basicamente num instituto com camponeses.
Ele vai fazer projetos de alfabetização com camponês. O método dele vai se chamar psicossocial no Chile. E ele vai ter um momento, por incrível que pareça, de tranquilidade, né? Ele vai ter um bom emprego, depois que a família muda para lá, ele tem um nível de estabilidade bom, ele consegue produzir muito rapidamente, ele escreve o Educação com Prática da Liberdade, que já estava desenhado, né, em 65, depois ele escreve o Pedagogia do Oprimido, né, que é o grande livro dele, em 68, mas só foi lançado em 70 nos Estados Unidos, etc. O que é importante no Chile? Além dele passar a ser bastante conhecido na América Latina, etc., ele vai se aproximar muito, até pelos migrantes brasileiros que estavam lá, e pela literatura, e pelo, vamos dizer, pelo clima político do Chile, apesar de ser o Frei, né, da democracia cristã, que o acolheu, né, inclusive, por mediação do Plínio, de Arruda Sampaio, né, que era também da democracia cristã, que fez com que ele conseguisse, e o Paulo de Tarso também, conseguisse essa transição da Bolívia para o Chile. O que ele vai acontecer? Ele vai se aproximar muito do marxismo. E isso se reflete muito fortemente no Pedagogia do Oprimido. A literatura é muito mais baseada em uma literatura marxista nesse momento. E isso vai ter, vamos dizer, no Pedagogia do Oprimido, um reflexo bastante interessante, do seu ponto de vista do seu pensamento. Veja bem, ele não está falando mais em elite e povo, ele está falando em opressor e oprimido, né? Ele já tem uma linguagem de classe muito mais forte nesse momento, né? Ele acha que o diálogo é um diálogo entre os oprimidos, né? Ele se aproxima muito em teoria e prática. Então, uma série de aspectos que vão levar o Paulo a assumir o marxismo mais fortemente. Sobre esse aspecto, 2 comentários, né? Primeiro, o Paulo nunca foi filiado a uma teoria, né? Ele usava a teoria para explicar a realidade que ele estava vivendo. E o marxismo, para ele, sempre foi um instrumento para ele analisar a realidade. Ele tem uma famosa frase, inclusive, que está no capítulo dos meus livros, que ele diz assim: o meu diálogo com Marx nunca me fez abandonar o meu diálogo com Cristo. Ao contrário, né? Ele vai dizer justamente, foi a partir da minha inserção como cristão na realidade que eu procurei instrumentos que me explicassem essa realidade, e o marxismo me ajudou muito. Então, essa é a primeira observação. Segunda, Paulo Freire nunca foi comunista, né? É importante dizer isso porque tem uma acusação geral. Ele era muito crítico ao regime autoritário da União Soviética, né? Em particular nesse momento. Ele era um socialista, ele era uma pessoa que acreditava, né, na ideia de construir uma sociedade mais justa, né, mais democrática, com características socialistas. Bom, isso no Chile. Ele vai nos Estados Unidos. O que ele apreende muito nos Estados Unidos? Além de aprender inglês, né, que era um grande desafio, ele não queria ir de jeito nenhum para os Estados Unidos, né? Foi a Elza que falou, né? E meio que empurrou ele para lá, né? Falei, mas eu não falo inglês, eu não gosto daquele povo, são imperialistas, não sei o quê. Ele falou, bom, se não sabe inglês, vai aprender, né? Estude, né? E vamos para esse desafio, e foi muito importante para ele, né? Eu até tem o Freire era muito divertido, né? Então ele dizia que depois de um ano de presença nos Estados Unidos, ele falava um inglês tão nordestino que até a Elza, a esposa que não falava inglês, entendia ele. Então, e ele continuou fazendo isso para o resto da vida, né? Ele passou 10 anos em Genebra e não aprendeu a falar francês. Ele sempre leu inglês, francês, etc. Ele tinha essa marca que ele levou para o resto da vida,
que era uma marca com pé no Brasil, um pé no Nordeste. E ele foi um nordestino em todas as partes onde ele viveu. Isso é uma coisa curiosa, porque ele sempre comia comida brasileira, né? Ele pedia para as pessoas levarem comida para ele, onde ele estava, né? Quem visitava em Genebra, por exemplo, muito gozado isso, porque ele pedia sonho de valsa, né? Na Suíça. Imagine, eu pedia queijo coalho na Suíça. E o pessoal falou, você está maluco? Você está na Suíça, que é queijo coalho? Não, eu preciso muito. E tem uma justificativa, porque ele dizia assim, olha, quem é exilado e vive de um lugar a outro, se ele não tiver uma âncora, né, que possa retornar o tempo todo para te dar a sua linha, né, o seu guia, então seria muito difícil de viver. Isso, a própria Madalena me contou que anos antes dele, alguns tempos antes dele falecer, ele já estava bem fragilizado, ele não abria mão de comer feijoada, né? Não abria mão de tomar a cachaça dele e tal. Então, ele viveu isto intensamente, né? Essa cultura muito forte. Bom, o que acontece nos Estados Unidos, ele tem uma relação muito forte com o racismo, né? Ele apreende uma coisa que ele não conseguia perceber, mas que ele vivenciou intensamente nesse período. Na Suíça, a coisa importante, certamente, além dele viver no Conselho Mundial de Igrejas, que o tornou uma pessoa conhecida no mundo inteiro. O Paulo viajou, fez 150 viagens internacionais no período de 10 anos em que ele ficou no Conselho Mundial de Igreja. Vocês terem uma ideia da importância dele. Em qualquer parte, ele atravessou todos os continentes, muito baseado no Pedagogia do Oprimido, que naquele momento ganhou uma relevância muito grande, e até hoje é um dos livros mais lidos do Paulo Freire. Tem mais de 20 traduções, né, para outras línguas, então é também uma âncora muito importante. Mas a parte mais importante é a parte que vai de 75 a 80, em que ele, lá em Genebra, imagino ele, naquele frio de Genebra, etc., trabalhando com o Conselho Mundial de Igreja, claro que ele viajava muito, ele recebe um convite, né, do ministro da Educação da Guiné-Bissau, né, logo depois do processo revolucionário naquele país, para fazer um programa de alfabetização e ajudá-los a pensar uma educação para essa nova realidade. E depois ele vai fazer em São Tomé e Príncipe, depois ele vai fazer em Moçambique, né? Todos os países acabam convidando, e ele vai aí pensar na necessidade de fazer uma política educativa que pudesse descolonizar, vamos dizer, a cabeça das pessoas, né? Tirar o pensamento, a influência portuguesa nesses países, reconquistar a cultura africana, né? Pensando sempre na importância que isso tinha para os novos países que estavam recém-saindo. Então, ele passa 5 anos lá. Cartas à Guiné-Bissau é um livrinho que ele conta essa experiência, né? Depois, Cartas aos Animadores de São Tomé e Príncipe, né? Os Monitores, que está publicado em outro livro. Aliás, eu preparei uma bibliografia que vocês devem receber depois por e-mail, né? Sobre as obras do Paulo, para a sequência um pouco sobre isso. Então, aí ele faz alguns livros mais técnicos, muito voltados a essa questão da alfabetização em países. E ele volta, portanto, em Brasil em 80. Lembre-se que o Paulo saiu daqui, ele nunca tinha saído do país, ele não tinha passaporte, ele saiu com a carteira de identidade e nunca teve esse passaporte. Ele só conseguiu voltar depois porque, por interferência de Dom Paulo Evaristo, que foi até Genebra, conversou com ele, garantiu que ele poderia voltar, etc., porque nem anistiado ele foi, né? Ele só vai ser anistiado posteriormente, mas ele consegue voltar justamente por causa desse aval, né, de Dom Paulo, que ele volta com a família
Ele vem numa primeira vez, em 79, visita aqui, resolve ficar em São Paulo e volta definitivamente em 80. Bom, como eu disse, na universidade, né, vem para Universidade Católica, né, na PUC, vai trabalhar na Unicamp também e depois vai ser secretário municipal de educação. Recentemente, a Anitta, a viúva do Paulo, organizou saiu esse ano um livrinho, no final do ano passado, um livrinho chamado Educação e Direitos Humanos, que é a experiência do Paulo na Secretaria de Educação também, para aqueles que têm interesse especificamente em como que ele implementou, né, as suas ideias numa secretaria, vale muito a pena esse livro. Bom, vamos passar algumas frases do Paulo, só para que vocês possam entrar um pouco nessa... Eu já falei algumas coisas, mas entrar um pouco na sua pedagogia, no seu pensamento. A educação é um ato político. Bom, e em 3 dimensões. É um ato político nos seus objetivos. Para que educar? Por que, né, você organiza um curso de formação? Qual a sua intencionalidade política em relação a um curso de formação? Isso você está pensando, por exemplo, numa lógica de mercado, de formação de mão de obra? Você está pensando numa formação mais global para a cidadania, uma formação para direitos humanos? Qual que é a sua intencionalidade? E como isso reflete, vamos dizer, no seu currículo, no seu trabalho? Segunda dimensão. Não adianta você ter um objetivo progressista no seu trabalho como educador e ser um autoritário na forma do exercício, né? Então, não ouvir os seus alunos, né? Só ter a sua verdade, né? Ser vertical na sua aula, né? Você só fala, não ouve, etc., e assim por diante. E terceiro, quais são os valores propagados, né? Isso está muito importante, porque hoje a gente vê muito isso. Há uma disputa de intenções, por exemplo, hoje na educação básica no país, né? A tua ideia, o que é? Né? É meritocrática? A ideia é de formação só nessa lógica do mérito, ou você está pensando numa formação mais coletiva? Né? Você está pensando o teu valor é um valor de mercado, do seu ponto de vista da sua competência e do seu ponto de vista da sua lógica no trabalho que você vai desenvolver, ou você está numa perspectiva cujos valores estão baseados nos direitos humanos, né, na ideia de cidadania, etc. Então, essas 3 dimensões, ele trabalha muito, e ele vai dizer o seguinte: toda ação educativa que se julga neutra, ela é política, porque justamente você deixa que os outros atuem por você, né? Então, nesse sentido, que a dimensão política do trabalho educativo é muito marcada. Bom, uma outra frase que é muito interessante também para pensar isso. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizados pela vida. Ele está dizendo o seguinte: qualquer ato educativo é um ato de ensinar e aprender. Só ensina quem aprendeu. Não é possível você ensinar se você não aprendeu aquilo que você ensina. E, ao mesmo tempo, você, ao ensinar, se você é um professor efetivo, né, verdadeiro, etc., você aprende no ato de ensinar. E a mesma coisa, quem aprende, né, ganha a capacidade de ensinar. E como isso se dá? Né? E aí o foco permanente do trabalho é o diálogo. Né? O diálogo está no âmago da pedagogia do Freire. Você só constrói uma verdadeira
educação num diálogo quando você percebe que o seu aluno tomou consciência a partir da sua realidade e, a partir daí, você desenvolveu os demais conteúdos. Então, todo o processo de aprendizagem é um processo mútuo, né, de ensinar e aprender, que está naquela ideia lá do ser humano, né, dele. Bom, mediatizados pela vida. Acho que esse aspecto é muito importante, porque ele diz assim, o conhecimento ele tem que ter um lastro na realidade. Esse conhecimento ele deve explicar a realidade que você vive. E você tem que ser coerente sobre esse ponto de vista, né? E o Paulo sempre foi muito interessante, porque ele sempre foi muito coerente com isso. Ele sempre foi uma pessoa de fazer. Seja no SESI, ele nunca foi um intelectual de gabinete, vamos dizer assim. Ele trabalhou no SESI, depois ele foi nos movimentos de cultura popular, daí ele fez Angicos, daí ele saiu, foi no Ministério da Educação do Chile. Sempre que ele era convidado nos Estados Unidos para visitar uma universidade e falar do seu trabalho, ele queria visitar, ele só aceitava se ele visitasse um programa de extensão da universidade. Depois, no Chile, quando ele foi para Genebra, aí ele vai visitar os países da África, vai atuar nesses países. Depois, quando ele retorna, ele vai fazer trabalhos de educação popular, aceita ser secretário de educação no governo de Erundina. Imagine que peso, né, para o tamanho do Paulo Freire, ele ser secretário de educação na cidade de São Paulo, com aquele monte de processo que tem que ficar assinando, tal, etc. Né, ele vai fazer um trabalho ali, quer dizer, ele nunca perdeu um pé, né, da vida, da realidade, etc. Voltando aqui, da mesma forma, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão. E essa é a dimensão política, né, do educativo que está lá em cima. A frase é muito semelhante, né? Outra importante frase, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas é que transformam o mundo. Mais ou menos a mesma coisa. Se a educação sozinho não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Interessante isso, porque você pode pensar assim, a educação pode tudo. Quem trabalha em educação está mudando a sociedade, etc. E sem educação, muitas vezes a gente fala assim, se você quiser mudar a sociedade, tem que ser pela educação, etc, etc. Sim, é verdade. Mas que tipo de educação, né? Com que intencionalidade? De que maneira que você faz isso, né? Então, a sociedade ela se transforma pela formação, pela educação que as pessoas têm, né? Depois, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática, né? A coerência entre teoria e prática é uma coisa muito marcada para o Paulo. Finalmente, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, que vai um pouco naquela ideia de não neutralidade, né? A sua ação tem que ser uma ação permanentemente voltada à ideia, né, de, junto com seus alunos, fazer isso de maneira permanente. Bom, eu só quero encerrar lendo uma parte final, que foi um último texto que o Freire não conseguiu publicar, e a Anitta publicou depois, e que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, e que dá um pouco essa dimensão que o Paulo tem de pensar a sua educação muito além da escola, de pensar a educação como uma educação
uma educação que tem uma dinâmica na família, que tem uma dinâmica na sociedade, na comunidade, etc. E eu vou encerrar com essa leitura. Essa leitura, ele vai estar na Pedagogia da Indignação, em que o Paulo comenta a morte, vocês devem lembrar, né, do índio Pataxó Galdino, por um queimado no mesmo dia do índio, né, por um conjunto de adolescentes. E ele mostra a sua indignação escrevendo o seguinte: tocaram fogo no corpo do índio como quem queima uma nulidade, um trapo imprestável. Para sua crueldade e seu gosto da morte, o índio não era um tu ou um ele. Era aquilo, aquela coisa ali. Uma espécie de sombra inferior no mundo, inferior e incômoda e ofensiva. Que coisa estranha brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar aqui, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços desgentificando-se no ambiente em que decresceram em lugar de crescer. Penso nas suas casas, em sua classe social, em sua vizinhança, em sua escola. Pense, entre outras coisas mais, no testemunho que lhe deram de pensar e de como pensar. A posição do pobre, do mendigo, do negro, da mulher, do camponês, do operário, do índio neste pensar. Imagina a importância do viver fácil, na escala dos seus valores, em que a ética maior, a que rege as relações no cotidiano das pessoas, terá inexistido por completo. Em seu lugar, a ética do mercado do lucro, as pessoas valendo pelo que ganham. Se nada disso, a meu juízo, diminui a responsabilidade desses agentes da crueldade, o fato em si de mais esta trágica transgressão da ética nos adverte de como urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como o respeito à vida dos seres humanos, à vida dos animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e da floresta. Veja, isso já na década de 80, né, ele já pensando, 90, aliás, já pensando no tema ecológico. Não creio na amorosidade de homens e mulheres entre os seres humanos se não nos tornamos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século. Ela tem que estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não a sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encará-la, diminuindo assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a serem sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Eu acho que isso é uma síntese muito do pensamento do Paulo, né, que ele transforma em indignação num texto, num momento como esse, né? Faz falta a voz, né, do Paulo Freire nos dias de hoje, com tudo que vem ocorrendo, né? Bom, é isso. Estou aberto aqui para a gente conversar. Sim. Primeiro eu quero expressar a nossa gratidão da comunidade FIMUSP de recebê-lo, de trazer para a gente uma conferência tão emocionante, né, que nos trouxe, mais do que conhecimento, nos trouxe reflexão. E queria agradecer também quem está nos vendo à distância. Tem 14 pontos vendo você, Sérgio. Um deles é muito especial, é a sua sobrinha, que mandou dizer que o tio dela é o máximo. Então está aí assistindo a gente, mas tem gente no Paraná, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente no interior de São Paulo, no Ceará.
e muitas outras cidades aqui que eu não consegui identificar todas, mas as pessoas agradecendo muito a sua disposição. Enquanto as perguntas online não chegam... Oi? Aí na Nova Zelândia também tem um colega aqui mandando um alô para você. No caso, é nosso pós-graduando e a lição de casa é acompanhar o programa Profissão Docente. Hoje é o dia que ele não dorme. Eu vou abrir para as perguntas aqui, enquanto as perguntas de fora chegam, do pessoal que está online. Tá. Eu sou José Iluf, sou professor aqui da Faculdade de Medicina da USP, sou do Departamento de Medicina Preventiva. Bem, primeiro elogiar a satisfação de ouvir uma coisa tão... Eu sou ateu, mas eu gosto muito dos cristãos. E eu realmente acho que teve um papel muito importante na formação de uma chamada esquerda, as comunidades eclesiais de base, e você mostra isso, a importância disso para o Paulo Freire. Eu tento pensar nisso como professor da Faculdade de Medicina, né? O Milton, acho que pensa nisso há muito tempo e melhor do que eu, mas como traduzir isso para os alunos, quer dizer, o espírito do Paulo Freire numa aula. E há pouco, eu acho que eu até divulguei para várias pessoas, acho que inclusive para o Milton, saiu um artigo, um relato de um caso médico, eu acho que foi em Pelotas, numa revista de grande prestígio, chama New England Journal of Medicine, em que ele tenta, baseado no Paulo Freire, ele tenta tratar e melhorar a vida de uma pessoa, de um jovem que estava com uma situação péssima, usuário de droga, crimes e tudo, e ele usa disso. Eu fiquei muito impressionado, mas eu gostaria de pensar, eu sou professor de epidemiologia, é difícil falar alguma coisa, mas como na aula, realmente eu concordo com você, não dá para ser neutro, eu não quero fazer proselitismo, eu acho o proselitismo péssimo, né? Mas eu respeito. Mas como a gente tentar traduzir isso? No meu dia a dia como professor, né? Quando eu dou aula, a gente dá pouca aula, por sinal. Mas é isso. Mais alguma? A gente pode fazer um ciclo de 2 ou 3, claro. A gente faz as 3 e aí fecha nessas. Eu acho que não é nem bem uma pergunta, mas é uma reflexão. Li o livro e realmente fiquei entusiasmada. Consegui trazer alguns alunos, alguns colegas para cá, né? E dizer que realmente, eu acho que eu sempre tive uma proximidade com a ação educativa, tanto que eu tenho uma filha que trabalha com isso no CEDEP, que deve conhecer, e que tem feito também algumas coisas aqui na América Latina. E realmente acho que nós temos que levar muita coisa nós levamos muita coisa do Paulo Freire e às vezes nem percebemos, né? Quando nós acolhemos o aluno, quando nós acolhemos um paciente, que eu sou também fisioterapeuta, né? Então também temos essa proximidade com alunos. Então eu acho que também é um pouco a proposta e a dinâmica do Paulo Freire. Então eu só quero agradecer tudo que foi falado aqui e recomendo aí a leitura do seu livro, porque realmente está muito, muito, muito importante, porque a gente traz de volta toda a vida do Paulo Freire. Muito obrigada, foi excelente a conferência. Mais perto. Eu só queria, é uma pergunta de pernambucana. A relação do Paulo Freire com do Helder Câmara, que todo esse período foi o bispo, né? O arcebispo do Recife. Sim, muito obrigado pela apresentação, move muito as pessoas. E eu simplesmente queria trazer um depoimento, eu sou uruguaio, eu me formei no ano 80, 79, 80, na época da ditadura, e nós saímos um pouco da faculdade um tempo por causa da ditadura
Y en ese momento, años 77, posiblemente 80, 77, 80, nós trabajamos mucho con grupos dentro de Montevideo de comunidades y tinha un grupo de pessoas muito importante trabajando con metodología de Paulo Freire, desenvolvimento cultural o algo así se llamaba en ese momento, y ninguém nem sabía mucho que Paulo Freire era o no era de izquierda, mas era uma idea esta de trabalhar junto com as pessoas, não esperar um movimento político nem de vanguardia. Eu estava imaginando um diálogo entre Paulo Freire e Che Guevara, ¿no? Como seria, não esperar que essa vanguarda vai fazer as coisas, sino tentar juntar as pessoas para que elas mesmas façam as coisas, ajudar isso. E isso era possivelmente um dos movimentos mais extendidos en Montevideo dentro de la izquierda, tanto da igreja como de fora da igreja. Bom, eu confesso que não sou da área médica, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tentando aproximar um pouco a minha fala com a fala de quem me ouve, né? E eu até tinha já comentado aqui com o Milton e com a Patrícia uma experiência interessante, que eu estou falando para gente que sabe disso, mas eu só queria dizer como foi o impacto para mim, né? Numa conferência sobre bioética, né, que me chamaram para falar sobre Paulo Freire. E eu fiquei fiquei meio paralisado, né, sobre aquele movimento lá, esse movimento de bioética, e entrei, tinha uma conferência sobre eutanásia, né, o direito das pessoas, né, a eutanásia, e o pessoal, a gente aqui trabalha muito com a ideia do bem viver, né, e eles lá com a ideia do bem morrer, etc. E muito marcado com a ideia de ouvir o paciente, né, do bem-estar do paciente, com essa ideia e isso me remeteu muito à minha mãe, né, que ela morreu depois de uma queda, né, já nos seus 95 anos de idade, e entrou num processo que não voltou mais. E eu vendo aquele sofrimento assim, e o pessoal tentando né, esticar a vida da pessoa e tal, até que acabaram entubando ela, e eu achei que aquilo era demais, vamos dizer assim, até liguei para o Milton, né, que já conheço há muito tempo, falei, Milton, não dá para parar esse pessoal aí, né? Como é que faz para deixar a minha mãe morrer sossegada, né? E ele falou, não, você pode, se os filhos fizerem lá uma carta, etc. Tal. E eu fiquei muito marcado por essa experiência de falar lá nesse congresso, né, de médico, enfermeira, etc., com essa ideia de ouvir, né, as pessoas, né, de reconhecer no outro, né, o direito que ela tem sobre como levar a sua vida, né, como encerrar a sua vida. Tal. Então, me desculpe se eu estiver falando besteira, mas... e eu achei tão freiriano essa história, né, de frente sempre à postura médica, né, em que as pessoas têm um conhecimento, né, e vai aplicando o seu conhecimento independente com uma relação muito, claro, de grande parte também dos médicos, né, de ouvir o paciente, de saber aquilo que é melhor, da forma como funciona. Então, eu acho isso sobre o comportamento profissional, vamos dizer, do médico. Tal. Como professor, eu acho que é um exercício, porque a gente, às vezes, está muito tomado por uma rotina, né, e por uma quantidade de coisas que a gente tem que fazer, etc., e nunca a gente
e às vezes tem aquela carga de conteúdos, né, que nós precisamos levar adiante e tal, nem sempre dá o tempo da gente fazer aquela roda de conversa, né, de tentar perceber a dinâmica dos alunos, etc, etc. Eu realmente acho que é um exercício permanente de tentar. Eu acredito muito nessa história. Não acho que o Paulo Freire não acho que ele seja unanimidade, nem o meu livro nem tinha a ver nada com defender o Paulo Freire, etc. Tinha a ver mais de contar a história dele e trazer essas ideias, né, que eu acho que são muito mais uma filosofia. Quem tentar pensar em método, em prática, etc., é um espírito, né? É uma filosofia que você vai aplicando, em que eu acredito muito, né, sobre esse ponto de vista da gente, até para a vida nossa, né, sob o ponto de vista das relações interpessoais, né, da nossa capacidade de ouvir, né, de nossa capacidade de entender aquilo que ele chama de o conhecimento, do saber feito das pessoas. Quer dizer, que é o nível do saber que cada um tem frente àquilo que você está trabalhando, né? Respeitar esse nível do saber e do conhecimento. Em relação ao Dom Helder, evidentemente, acho que a presença do Dom Helder é muito posterior, né, ao do Freire. O Freire já tinha saído. Mas vamos dizer, a presença nacional dele, etc, etc. Eu tenho muito pouco conhecimento da relação dele com Dom Helder, né, naquele momento histórico que ele tinha. E eu sei que Dom Helder visitou ele posteriormente, etc., fora do país, etc. Mas naquele momento ele estava muito mais voltado. Claro que ele fez alguns trabalhos de base, né, no âmbito da igreja, né, ele tem uma experiência, inclusive, da igreja, que eu até relato no livro, mas eu, de fato, na relação com Dom Helder, eu não conheço, não sei. Em relação ao Uruguai, tá bom. E em relação ao Uruguai, é interessante, porque a primeira vez que eu recebi um livro do Freire foi do Uruguai, que publicou o Pedagogia do Oprimido antes, né, que saísse no Brasil. No Brasil saiu lá em 76, 77 e tal, e foi do Uruguai que chegou lá a grande parte. E tinha um movimento de educação popular muito forte no Uruguai, né, e mesmo na Argentina, até antes do golpe, e depois, né, dos militares. De fato, foi um dos lugares que eu mais tive identidade com o tipo de trabalho que se fazia nesse campo da educação popular, né. É bem legal. Aliás, na América Latina, né, foi isso. Foi no Chile, foi depois, né, no Chile, na época do Pinochet, na Argentina, no Uruguai. Havia um movimento de educação popular nesta lógica de comunidades que se reuniam, né, muito forte, e ele está na origem, aí é matriz mesmo, né, os círculos de cultura é o que a gente faz ainda, e trabalha de base, né, mesmo no CESEP, né, que faz um trabalho muito bonito lá em Campo Limpo, né. Alguma pergunta aí? Não. As pessoas estão pedindo qual é a indicação de livros para aprofundamento, mas como você encaminhou, eu vou passar primeiro e todo mundo que vocês deixaram na lista. Tem várias pessoas pedindo. E uma notificação aqui que diz, as pessoas que estão online estão dizendo que concordam. Paulo Freire está fazendo falta. Essa voz. Deixa eu só dar algumas dicas, assim. Livro importante, Pedagogia do Oprimido. Educação como Prática da Liberdade, relata mais a experiência anterior aqui do Freire, né, no Brasil, e depois como ele sistematiza. Mas Pedagogia do Oprimido, pela relevância dele. Depois, Cartas à Guiné-Bissau, para se conhecer o trabalho dele na África. Ele tem coisas muito importantes em comunicação e extensão, em que ele mostra como a palavra extensão é uma palavra
de levar aos camponeses a experiência, vamos dizer, de todo o trabalho daqueles que faziam a formação, e ele mostra que, na verdade, é muito mais valorizar muito mais a comunicação do que a ideia de extensão, né, de levar o conhecimento. É um livrinho chamado Comunicação e Extensão. Eu diria, assim, quem quiser saber da pedagogia do Freire, leia a Pedagogia da Autonomia dele, que é um livrinho em que ele destrincha, vamos dizer, o papel do professor, o papel do educador, o papel do aluno, o conhecimento, etc. Esse é um livrinho que é fundamental, né, onde ele trabalha com isso. E aí, esse livro, Educação e Direitos Humanos, né, que lançado agora sobre a experiência dele na secretaria, né, como um trabalho. São muitos... Leia para eles, é interessante esse post aqui. Sobre a ponte na medicina com Paulo Freire, quero compartilhar uma vivência. Ganhei do meu tutor na residência o livro Pedagogia da Autonomia, acabei de falar, como sugestão de guia da minha prática clínica. Foi um divisor de águas. Eu acho que ele ajuda muito a pensar a prática educativa em qualquer campo, né? Não só nos professores e... Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga. A convite do professor Milton, eu cuido do programa de mentoria aqui da faculdade. E eu já encontrei referências ao Paulo Freire em artigos de outras escolas, outras experiências. Isso me encheu de orgulho, ver que a gente tem essa referência. Mas tem um livro chamado Mentorando o Mentor, né, que é um diálogo crítico com Paulo Freire, e ele traz, e tem um trecho aqui na resenha do livro, que eu acho que conversa com a ideia do como seria você adotar essa postura, né, de ouvir um outro que vem de um lugar diferente. Que ele diz o seguinte, que a tarefa fundamental do mentor é uma tarefa libertadora. Não é para incentivar os objetivos do mentor, nem reproduzi-los nos mentorados, né, mas dar origem à possibilidade de que os alunos se tornem os donos da sua própria história. Eu acho que nas nossas rodas de conversa aqui é isso que a gente procura fazer, né? E aí ele termina dizendo, assim entendo a necessidade que os professores têm de transcender sua tarefa meramente instrutiva e de assumir a postura ética de um mentor que realmente acredita na total autonomia, liberdade de desenvolvimento daqueles que ele orienta. Acho que acreditar na autonomia e na potencialidade de criar o próprio caminho é algo muito da prática dele. Queria trazer isso aqui. Obrigada. Professor, na verdade, eu queria lhe agradecer. Agradecer por esse livro, o prazer que eu tive de ler esse livro e que você conseguiu resumir assim, a vida do Paulo Freire de uma forma deliciosa. E eu acho que esse livro seguramente vai servir para relembrar o Paulo Freire e que a gente, principalmente as gerações, a gente sente que poucas gerações mais novas estejam presentes, porque as pessoas realmente não conhecem o Paulo Freire. E eu acho que o seu livro vai ter esse mérito e eu lhe agradeço muito. Obrigada. Obrigada, professora Berenice. Milton, você pode encerrar? Sérgio, você quer falar mais algumas palavras? A gente já está encerrando. Não, só agradecer mesmo, é sempre muito bom. E a Berenice, pela propaganda. Na verdade, o livro ele foi escrito com esse espírito, né? É um livro quase de literatura, né? Ele não é uma biografia da clássica, né? Em que você faz uma frase e diz de onde tirou a frase, né? Não tem citação, não tem. Ele é um livro contínuo e publicado numa editora de literatura. E isso me ajudou muito, sob o ponto de vista de levar o pensamento do Freire para outras áreas, né? Do conhecimento. Então, essa é a ideia um pouco do livro, que tem as dicas, um pouco de leitura e tal. Agradeço muito, estou à disposição. Patrícia, Milton, já é a segunda vez que eu venho falar aqui, é sempre
Uma alegria. Muito obrigado, viu?